Povo angolano, boa noite. Boa noite. Passou algumas semanas, 3 ou 4 semanas, desde que o povo angolano, principalmente que são do Reino do Congo, festejaram o segundo ano do Festicongo, que ocorreu em Angola de dia 5 até dia 8 de julho do mês passado, que nós agradecemos, que nós gostamos, nós que estamos na diáspora, que são do Reino do Congo. Sinceramente, vimos que devemos fazer um programa, analisar um programa de reflexão e analisar um pouco o que aconteceu na festa que chamaram de Festicongo 2019. Vou fazer lembrar ao nosso povo que o Reino do Congo é agora um patrimônio mundial da cultura e foi reconhecido pelo Unesco dia 8 de julho de 2017. E fez 2 anos, é por isso que aconteceu o segundo ano para poder celebrar a Festicongo. Mas nós de fora não tivemos oportunidade de seguir essa festa, porque Angola não deu muito valor. O nosso governo podia dar isso em direito e nós que estamos fora podíamos aproveitar a seguir a festa. Infelizmente, nem na televisão dava uns 3, 5 minutos, chega. Pronto, não faz mal, desculpa. E vamos analisar isso. Isso também é a razão pela qual nós fizemos esse vídeo. A tristeza que, eu segui isso no YouTube, segui o que aconteceu, como foi preparado, mas a coisa que me fez mal, que me magoou muito, a província do Zaire e a capital do Mbanza Congo, que é o nosso patrimônio, que é um patrimônio de Angola. O Mbanza Congo, que tem uma história. Só temos 2 hotéis no Mbanza Congo. Só 2 hotéis no Mbanza Congo. Povo angolano, vamos analisar este caso. No Mbanza Congo, que foi reconhecido como patrimônio mundial da cultura, e nós sabíamos que todo ano teremos o apoio, não sei como se faz, teremos aquela coisa que nós chamamos de festival. Vai haver visitas e visitas dos estrangeiros para ouvir a história. Porque a partir de hoje até diante haverá visitas em Angola para saber da história de Angola no Mbanza Congo. Mas no Mbanza Congo só temos 2 hotéis no Mbanza Congo. 2 hotéis. Então, de 2017 até hoje, o governo não pensou, assim que Mbanza Congo foi reconhecido como patrimônio mundial, vamos construir pelo menos 2 mais ou 3 mais hotéis, enquanto que vamos arranjar possibilidade para que as pessoas que vão começar a visitar o Mbanza Congo, que haja
sítio para eles dormir, mas nós ainda estamos a organizar essas festas no mês de julho, enquanto que não há possibilidade de seguir esta festa. Apareceu muita gente, embaixadores, muitos estrangeiros que vieram visitar o Reino do Congo, com 2 hotéis. Quantas pessoas vão dormir naquele hotel? E agora, aquilo que vocês organizaram, os que vieram do Congo, Brazzaville, Kinshasa, outros países, dormiram onde? Nas tendas. E nós somos orgulhosos de chamar o nosso povo, de vir nas províncias e chegar no Mbanza Congo, não hotéis, não hotel para eles dormir. Estrangeiros também que vieram, embaixadores, não sei o que, ocuparam aqueles hotéis e acabou. Já não havia sítio para eles dormir. Somos orgulhosos. O governador do Mbanza Congo, há 40 anos, todos os governadores que passaram lá, nenhum deles, o embaixador, quer dizer, governadores que estiveram na província do Zaire, nenhum deles sabia que aqui é um patrimônio, que tem cultura, que tem história, deve haver hotéis aqui no Mbanza Congo, não fizeram. Eu vi o governador a tomar palavra, o governador do Zaire tomou palavra, não sei, na abertura, ou estava a explicar outros que vieram lá. Estou a ver o nome do embaixador. É triste, fiquei mesmo triste. O Pedro Maquita Júlio, governador, será que o governador Pedro Maquita Júlio, ele é do Mbanza Congo? Se o Pedro Maquita Júlio é do Mbanza Congo, será que ele sabe da história do Mbanza Congo ou não sabe? Como que ele é o governador, é daquela província, com 2 hotéis no Mbanza Congo, ele nunca pensou construir mais hotel no Mbanza Congo? Sempre que tiver festa, que será festa do Unesco, que será todo ano, que haja lugar para as pessoas dormir. Então, esses governadores que passaram no Mbanza Congo, que foram nomeados para outros cargos, foram nomeados para quê? Foram nomeados porque o MPLA mandou no Zaire para destruir, em vez de construir, para atrasar aquele povo, porque a província do Zaire tinha o Ordem Roberto. Então precisava atrasar aquela província, precisava lhe fazer pagar, porque apoiavam a FNLA. E sempre que o governador passa por ali e faz o trabalho dele, ele é nomeado para outro cargo, mais grande do governador. Ou são nomeados pelo trabalho que eles fazem na província. Porque você fica governador para a província, faz um trabalho que veste nas vistas das pessoas que esse governador foi bom. Construiu estradas, hospitais, construiu hotéis, não sei o que. Então o povo gosta do governador. Então, como recompensa, o presidente vai nomear aquela pessoa para outro cargo maior do governador. Mas na província do Zaire nada foi feito. Nada, nem as ruas. Sobretudo, 2 hotéis numa província como a província do Zaire, e na capital da província. É triste. É triste.
eu vi o governador ou a governadora da província, não é governadora, desculpa, a ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus. Pergunto eu, aquela senhora Maria da Piedade de Jesus, que é a ministra da Cultura, é angolana ela? Ela sabe da nossa cultura, da cultura angolana? Porque por ser ministra da Cultura, deve ser um angolano verdadeiro. Um angolano que nasceu em Angola, que sabe da história de Angola, que tem a habilidade de trabalhar. Então, a Maria de Jesus, ou de Piedade de Jesus, é angolana? Eu duvido. Será que ela entende a cultura de Angola? Ela entende a grandeza do Reino do Congo? Fiquei triste de ver outros reis de Malange ou da Lunda que vieram. Nunca ouviram o Reino do Congo. Nunca ouviram a história do Reino do Congo. É triste. Chegaram a assustar, afinal, o Reino do Congo é tão grande que fez que nós, os reis pequenos, possamos existir. Ou possam existir. Quer dizer, o governo nunca fez um esforço para falar da cultura, da riqueza, da história de Angola no povo. É por isso hoje os bacongos estão a ser chamados heranças, porque o MPLA fez tudo possível que a história, a verdadeira história de Angola não chegasse nos ouvidos dos angolanos. Mas temos a UNITA, que muitos deles nasceram nas aldeias, viveram naquela vida das aldeias, sabem a verdadeira história de Angola. Como que o dos Santos não teve coragem de dizer na UNITA que, olha, o doutor Isaías Samakuva, que eu estou a saudar de longe, e a madrinha Inês, que é a esposa do doutor Isaías Samakuva, que também estou a saudar de longe. O MPLA não conseguiu dizer que, olha, temos dificuldade na parte de agronomia, na parte da agricultura, na parte da cultura de Angola. O presidente da UNITA pode nos arranjar 2 pessoas que podem nos ajudar, porque aquilo são um cargo que vão dar. Isso já não é fazer parte da política ou entrar no vosso partido, mas fazer parte do governo do coisa de Angola, trabalhar para o povo angolano. Olha, a UNITA nos dá 2 membros para ocupar esses cargos, como vocês têm conhecimento da agricultura, da cultura, para levantar essa coisa que é a nossa cultura. Você meter um ministro da UNITA, você metia o governador naquela província, que um bacongo da UNITA, metia lá, porque o do MPLA não consegue trabalhar enquanto que vocês mandam lá e dá ordem para não fazer para a província do Norte, porque de onde veio o Paulo de Roberto, de onde veio os bacongos, são os heranças, são langas. E hoje, Reino do Congo é reconhecido como patrimônio mundial. Nem sítio para dormir, nem as ruas não são feitas. A estrada que sai do Mbanza-Congo até Noki, até Soio, não são boas. É triste. É triste. Tudo isso é castigo para ser bacongo.
nós que combatemos para libertar essa terra, nós que levantamos para curar o português e pedir a independência de Angola, hoje somos o inimigo do governo. Somos chamados até langa, nós que somos filhos da terra, para aceitar o estrangeiro que não tem nada a ver com Angola. A ministra da Cultura, eu duvido que ela entende mesmo da cultura de Angola. Nem sei se ela tem província em Angola. Se ela não vai dizer que é de Luanda, eu duvido que haverá uma outra província que ela poderá dizer que não é passou daquela província. Ela só poderia dizer que é de Luanda. Que Luanda que é dos Bacon, que são dos Bassolongos. Ninguém vai me dizer que na Luanda há outro dialeto em Luanda. Se não for Bassolongo, que são Bacongos. Então, se a ministra é de Luanda, então deve ser Bacongo. Se é Bacongo, ela fala Kikongo. Então, o pai e a mãe nasceram em que aldeia? É triste. É triste. Muito triste. E o Festa do Congo será todo ano, até no fim do mundo. Vão começar a festejar o Festa do Congo. A Festa do Congo. Quer dizer, com 2 hotéis, com a estrada não alfatada, perfeita, não consigo pronunciar a palavra. É triste. Só queria o povo angolano para poder um pouco refletir sobre esse caso. Os reis que vieram de outras províncias nem sabiam que o reino do Congo foi o primeiro que começou, que combateu o português, onde a história começou, quando o branco chegou em Angola. Nem sabiam. Foi um susto para ele ouvir que não. O reino do Congo foi reconhecido como patrimônio mundial. É triste. Quer dizer, o MPLA conseguiu o poder para dividir o povo angolano. É por isso deixaram a porta aberta para estrangeiros que são cabo-verdianos e santomés governar em Angola. Triste. Abraço a todo angolano, o mais velho Keva Kikita Ntumitangwa, Nkwapaka Apachabora, mais velho Ibrahim, na França, Rimão Gibril, Pastor Tsimba, o Mano Mayala, Zacaria Mayala, o Mano Massive. Falei um pouco da história de Angola. Foi triste. Contei apenas aquilo que aconteceu, de forma que foi contada. Se entrar no YouTube, vão ver que aquilo que estou a dizer foi isso que aconteceu. 2 hotéis no Banza Congo. A maioria das pessoas que vieram dormiram nas tendas e talvez alguns dormiram nas ruas. Muito triste. Abraço a todo o povo angolano. Quem bote o canda de álcool. A nossa rainha que vive no Le Havre, ela não gosta que diz o nome dela. Abraço com muito amor. Muitos beijinhos. Tchau, tchau, povo angolano. Até a próxima.